Olá, crianças, espero que esteja tudo bem aí com vocês. Hoje a gente começa um ciclo de 4 aulas, onde a gente vai falar novamente de processos de oxidação e redução. Vocês estudaram isso no ano passado, mas como está dentro da proposta de currículo do Estado, e é um tema que chama muita atenção, vale a pena a gente continuar com ele, tá legal? Então, vamos começar falando o seguinte: as reações de oxidação e redução também são chamadas de redox, tá? E são fenômenos muito frequentes no nosso cotidiano. Um exemplo que tem aqui é um material sofrendo combustão, a queima, um palito de fósforo. Aí a gente tem uma reação de oxirredução, redox, oxidação e redução. São muitos nomes, mas significam exatamente a mesma coisa, tá bem? Outros exemplos a gente pode dar aqui: processo de enferrujamento do ferro, a queima de combustível nos veículos é um processo de oxirredução, também a descoloração dos cabelos com o uso de água oxigenada também são exemplos de reações de oxirredução. Eu posso colocar aqui também o funcionamento de pilhas e de baterias que movimentam as calculadoras, carros, brinquedos, rádios, televisões e muitas outras coisas, tá bom? E aí, vamos para o conceito de oxidação, que eu torço para que vocês ainda lembrem qual é, tá? A gente, por definição, entende que oxidação acontece quando um átomo perde elétrons. Então, a perca de elétrons é a oxidação. Já a redução é quando a gente tem o ganho de elétrons, tá? Então, oxidação é perder elétrons e redução é ganhar elétrons. E aí, óbvio, a reação de oxirredução é quando há transferência de elétrons de um átomo para outro. Por que transferência? Transferência porque o átomo que oxida perde elétrons para aquele que ganha elétrons. A gente tem que lembrar que na natureza nada vai se perder. A gente vai ter transferência de alguma coisa. No caso aqui, dos elétrons. Dando sequência, observando a estrutura da matéria, das reações de oxidação e redução, envolvem transferência de elétrons entre átomos. Então, um átomo perde elétrons para o outro que vai ganhar esses elétrons. Contudo, a gente tem que ter certeza absoluta de que oxidação e redução ocorrem juntos. Reação de oxidação depende da redução, da mesma forma que a redução depende da oxidação. Elas acontecem juntas. Por isso que a gente chipa o nome deles. Oxirredução é um nome, tá? Oxirredução. A gente está chipando, né, juntando o oxi de oxidação com redução, as duas, ou redox, que também é o mesmo redox, que é o mesmo chipado aqui, né? Red de redução e oxi de oxidação. São nomes que a gente usa: oxidação e redução, oxirredução e redox, tá bom? Ocorrem sempre juntos. Como exemplo desse fenômeno, a gente pode pegar o magnésio sofrendo oxidação, perdendo 2 elétrons, e o oxigênio sofrendo redução, ganhando 2 elétrons. Então, o magnésio ele entrega os 2 elétrons que ele tem da última camada para ter a anterior completa, né? Ele descarta essa camada e entrega esses 2 elétrons aqui para o oxigênio,
para que ele passe até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na sua última camada. Por isso que a gente encara isso como oxidação e redução, tá bom? Então, é isso que é de fato. Alguém perde elétrons para que o outro ganhe, ok? Então, sequência. Um outro exemplo é um fio de zinco em uma solução aquosa de sulfato de cobre. Verificamos que após certo tempo ocorre a formação de um depósito de cobre e que a solução aos poucos vai deixando de ser azul, que é caracterizada, que é a característica dos íons de cobre. Então, o que a gente tem aqui, são os elétrons do zinco passando para o cobre. Eu sei disso porque, olha, aqui ele está na forma de metal e nos produtos o zinco já é um íon. Então, encaro aqui que ele está neutro. A quantidade de prótons no núcleo, que são positivos, e a quantidade de elétrons que estão na eletrosfera dele, tá? São exatamente iguais. Já aqui não, ele ficou um íon positivo. Íon positivo, se você não lembra, faz a gente acreditar que o átomo perdeu elétrons, porque nesse instante ele tem mais prótons do que elétrons. Vamos encarar aqui de novo, aqui no magnésio. Não importa quantas camadas ele possua, mas a quantidade de elétrons que ele tem aqui fora, imaginando antes de perder esses dois últimos aqui, é exatamente igual à quantidade de cargas positivas que tem no núcleo. No momento em que ele cede essa quantidade de elétrons aqui, ele se torna Mg2+, porque eu vou ter duas cargas positivas a mais no núcleo do átomo, se eu for comparar com os elétrons que são negativos do lado de fora. Por sua vez, o oxigênio ele ganhou 2 elétrons, então o oxigênio ele tem duas cargas negativas, 2 elétrons a mais, então 2 menos, tá bom? Então, aqui, voltando para essa reação do zinco e do cobre, o zinco ele perdeu 2 elétrons, mas ele perdeu esses 2 elétrons para quem? Agora, olha para o cobre. O cobre era cobre 2+, ele tinha 2 elétrons a menos, tinha 2 prótons a mais, por isso esse 2+ aqui, e depois ele vira cobre sólido. Então, tem que entender que o zinco que os elétrons que estavam no zinco foram transferidos para o cobre. O zinco sofre oxidação aqui e o cobre sofre redução. Redução, oxidação. Um perdeu elétrons para que o outro ganhasse, certo? A reação ocorre simultaneamente, tá bom? Então, dando sequência, podemos representar, melhor dizendo, a reação pela seguinte equação química, a mesma que a gente viu ainda há pouco, né? O zinco reage com o cobre, o zinco se torna um íon de carga positiva, porque perdeu elétrons, e o cobre ele ganha os elétrons que o zinco perdeu e fica metálico. Aí, a gente pode dividir essa reação aqui, que a gente chama de reação global, tá? Em semi-reações. Semi quer dizer quase uma reação, ou a metade dela. E aí a gente tem duas semi-reações. A semi-reação de oxidação, que mostra ele perdendo elétrons. Olha só, o zinco se transforma no íon de zinco e ele entrega 2 elétrons. Os elétrons são um produto, ou seja, ele está se livrando dele. Já a semi-reação de redução, a gente tem algo diferente. Tá? O cobre, 2+, que é um íon, ganha 2 elétrons, ou seja, os elétrons são um reagente e eu tenho ele metálico como produto. A gente tem que notar
E devido à transferência de elétrons que ocorreu, a gente tem a mudança dessas cargas, e essas cargas são denominadas NOx. Recomendo que vocês deem uma pesquisada nisso, mas não pesquisa direto como NOx, senão vocês vão chegar no emulador de Android. Procura por número de oxidação. Se vocês forem pesquisar por fora o assunto, tá? Número de oxidação é o NOx. A gente, em química, reduz para NOx. Mas, coincidentemente, é o nome de um emulador de Android para computador. Aí, o conhecimento do número de oxidação é de grande importância para o entendimento dos processos de oxirredução. E é justamente o que a gente vai estudar agora, tá? Os números de oxidação. No caso de compostos iônicos, chama-se número de oxidação, o NOx, a carga elétrica do íon, ou seja, o número de elétrons que o átomo realmente perdeu ou ganhou. Foi o que a gente viu ainda há pouco, ó, no MgO, o óxido de magnésio. O que vai acontecer? Se eu separar os dois, eu vou ter O2- e Mg2+. O NOx do magnésio é mais 2 e o do oxigênio é menos 2. Isso acontece porque eu tenho uma ligação iônica de um metal com um ametal. Aí o metal perde elétrons para o ametal. É assim que funciona. Acho que vocês ainda devem lembrar. Só que isso só acontece em compostos iônicos. Nos compostos covalentes, a gente não tem um átomo que perde elétrons e um outro que ganha elétrons, tá? O que a gente vai ter é o compartilhamento dos elétrons. E aí a gente não tem uma carga que a gente chama de real. Tipo aqui, ó, no óxido de magnésio, o NOx mais 2 para o magnésio é a carga real dele. O NOx menos 2 do oxigênio é a carga real dele. Nos compostos covalentes, moleculares, a carga é aparente, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, no HCl, que é o ácido clorídrico. O que vai acontecer? Teoricamente, eu teria um elétron do hidrogênio sendo transferido para o cloro para ele ter a última camada completa. Só que isso não acontece, porque se o hidrogênio perder um elétron, ele acaba não tendo mais elétron nenhum na camada de valência dele, e ele se desintegraria. Então, qual que é o combinado deles? O combinado deles acaba sendo assim, ó, cloro, tem lá seus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. E o oxigênio, perdão, o hidrogênio, só tem um. O hidrogênio quer conseguir ter a configuração eletrônica de um gás nobre. E o gás nobre que ele imita é o hélio, que só tem 2 elétrons na última camada. Aí o que ele faz? Ele pega o elétron do cloro emprestado. E o cloro, por sua vez, o que ele quer é ter a configuração eletrônica de um gás nobre também. Mas no caso do cloro, ele quer ter 8 elétrons na última camada. Então ele vai, ó, e pega o elétron do hidrogênio emprestado. No fim das contas, tá, ó, esse par de elétrons bem aqui acaba sendo de ambos. Ninguém perdeu, ninguém ganhou. Mas tem uma coisa que tem que ser levada em consideração. Um é mais eletronegativo do que o outro. Um consegue trazer os elétrons mais para perto do outro. O mais eletronegativo aqui, ó, é o cloro. Então, ele acaba trazendo os elétrons do hidrogênio mais para perto dele. E aí a gente acaba tendo uma carga que não é real, uma carga que é aparente. Aparenta que o hidrogênio está perdendo um elétron, mas ele não perde, ele só compartilha. Mas parece que ele perde. Do mesmo jeito que parece que o cloro está ganhando, mas ele não está ganhando, tá? É uma carga aparente, ok? Então a gente tem que ficar de olho nisso. Não tem quebra, mas parece que tem. E aí a gente dá um
NOx para eles ainda assim. E é justamente por conta deles que a gente tem que ficar se preocupando com os números de oxidação. Mas vamos dar sequência. Oxidação, perda de elétrons ou aumento do número de oxidação. Que, quando um átomo perde elétrons, ele fica com uma carga maior, positiva. Tá? Por quê? Porque eu tenho mais elétrons, eu tenho menos elétrons do que prótons. Vamos fingir que essas bolinhas aqui, estou colocando 6 aqui dentro. Tá? E aí, eu vou criar aqui vou pegar uma outra cor aqui, um vermelhinho, e fazer uma eletrosfera. Vou colocar 2 elétrons aqui fora, e vou colocar ali 2, 3, 4. Esse átomo aí, ele está neutro, porque a quantidade de prótons no núcleo está igual à quantidade de elétrons que está do lado de fora. No momento em que eu chegar aqui e apagar um elétron, eu vou ter uma carga positiva a mais lá dentro. E aí a carga dele passa a ser mais 1. Porque quando eu tento neutralizar, eu neutralizo um com um, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro, o quarto com o quarto, o quinto com o quinto, e me sobrou um lá dentro, certo? Vou apagar tudo aqui e fazer de novo para a gente entender que, diferente da oxidação, que é a perca de elétrons, que é o aumento do número de oxidação, a redução é o ganho de elétrons. E quando ganha, ele diminui um número de oxidação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar aqui 7, bem maiorzinho para a gente conseguir enxergar. E vou colocar primeira camada só com 2. Vou colocar a segunda camada, que vai ter que completar até chegar ao 7. 3, 4, 5, 6, 7. Para chegar a 8 elétrons, quanto que falta? Falta 1, 2, 3. Se eu dou esses 3 elétrons aqui, na hora que eu for cancelar os prótons com os elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 3 cargas negativas a mais, então ele fica 3 menos, ou menos 3. Então, a gente tem que entender isso. Quando um átomo perde elétrons, sofre oxidação, aumenta o número de oxidação. E quando ele ganha elétrons, sofre redução e diminui o número de oxidação. Só de novo. Ele pode, por exemplo, ter um número de oxidação igual a menos 3. Se ele for para zero, ele sofreu oxidação. Por quê? Porque a carga dele aumentou de menos 3 para zero. Então, ele perdeu elétrons. Agora, se ele tiver número de oxidação 7 e depois ele vira 3, eu estou tendo aqui uma redução. Perdeu elétrons, certo? Eu não preciso necessariamente ter um número negativo ou um número positivo. O simples fato de mover de um lugar para outro já é o suficiente para a gente saber, aumentou o número de oxidação, sofreu oxidação, perdeu elétrons, diminuiu o número de oxidação, sofreu redução, tá? Ganhou elétrons. Isso que vocês têm que ficar muito atentos. E aí vem a parte mais chatinha, o decoreba. Temos regras para a determinação do NOx. Regras, e não são poucas. Por mais que a gente tente resumir essas regras, ainda assim elas são 7. Eu considero um número grande. Eu sou professor de química e não posso diminuí-las. Posso pedir para vocês treinarem. Se não der para treinar muito,
pelo menos tenta manter anotado perto de você na hora que você for usar. Vai anotando, faz um resumo, busca uma tabela ou algo do tipo, tá? Mas vamos lá, para tentar fazer isso entrar na nossa cabeça. A primeira regra é essa aqui, ó. Cada átomo em uma substância simples, o NOx de cada átomo em uma substância simples é sempre zero. Então, ó, O2, O3, P4, S8, carbono grafite, carbono diamante, qualquer coisa que só tenha um tipo de elemento, o NOx dele é zero. Tá? Segunda regra também é para coisas simples. Tá aqui, ó, potássio, bário, flúor, nitrogênio. Só que nesses 4 casos que eu estou apresentando aqui, eles são íons. Quer dizer que eles ou ganharam ou perderam elétrons. No caso desses íons aqui, monoatômicos, ou seja, só é um tipo de átomo, mono, um atômico, átomo, um tipo de átomo, vai ser sempre igual à sua própria carga. Então, K mais, NOx, mais 1, Ba2 mais, NOx, mais 2, F menos, NOx, menos 1, N3 menos, NOx, menos 3. E sim, se for positivo, escreva o sinal positivo. Tá legal? É fácil calcular, mas tem essas regrinhas. Os primeiros, que são simples, você não calcula. Se é um íon, bota a carga do íon. Se não é, é porque é zero. Vamos dar sequência para as próximas que a gente tem. Terceira regra que a gente tem, precisa que você conheça o mínimo da tabela periódica, tá bom? Porque você tem que saber o que é um metal alcalino, o que é um metal alcalino terroso, tá bom? Você tem que lembrar qual é o símbolo do zinco, da prata e do alumínio. Por quê? Porque eles têm NOx fixo. Todos os metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, têm NOx mais 1. Tá? Eles têm NOx mais 1, porque na última camada deles, a camada de valência, eles têm um elétron. Eles tendem a doar esse um elétron para ter a camada anterior completa. Os metais alcalinos, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, eles têm 2 elétrons na última camada e acabam por ceder eles. Por isso, eles acabam tendo NOx mais 2, tá bom? Então, tenta memorizar os metais alcalinos terrosos. Usa as frases, pode usar as minhas ou criar as de vocês, né? Metais alcalinos, li na casa de Roberto coisas francesas. Metais alcalinos terrosos, Bela Magrela casou com o senhor Barão Ratão, tá bom? Depois, zinco, NOx mais 2. Por quê? Porque ele é um metal e costuma perder 2 elétrons também. Prata, o Ag, prata, NOx mais 1. Por quê? Metal e costuma perder 1 elétron. Alumínio, mais 3, tá bom? Isso não tem como fugir, é só decorando. Eles têm NOx fixo em todos os casos. Vocês vão entender essa história de NOx fixo já já, porque diferente do que a gente encontra aqui, ó, nas substâncias simples e nos íons monoatômicos, esses aqui vão ser em compostos, em substâncias que têm 2, 3 tipos de átomos diferentes. E a gente vai ter que a gente vai conhecer, ou 2 que a gente vai conhecer o número de oxidação, e outro que tem um número de oxidação variável, tá bom? Então, vamos dar sequência. Quarta regra. O NOx do elemento hidrogênio, então, ó, hidrogênio, um cara diferenciado. Nas substâncias compostas, é geralmente mais 1, tá bom? Mas, ó, geralmente não é sempre. Mas tem uma regrinha que vocês podem pegar. Ó. Apareceu no começo, NOx mais 1.
E quando ele estiver ligado a um metal, forma um hidreto metálico, e o NOx é menos 1. Quando ele aparecer no final, encara como NOx menos 1. Tá legal? Quinta regra, pessoal. NOx do elemento oxigênio, na maioria dos compostos, é menos 2. Quando ele estiver junto com o fluoreto, olha só, o flúor aparece no final, o NOx dele passa a ser mais 2, tá bom? E eu não vou falar dos peróxidos, porque a nossa aula já está bem extensa, eu estou vendo ela chegar a 30 minutos facinho. Sexta regra, os halogênios apresentam NOx menos 1. O que é halogênio? Flúor, cloro, bromo e iodo. Existe o astato também, mas a gente não coloca ele na lista porque ele é artificial, tá bom? Então, aqui, ó, meio que deu uma perdida, mas o NOx do cloro aqui é menos 1, do bromo aqui é menos 1 e do flúor aqui é menos 1, tá bom? E a sétima e última regra, a soma dos NOx de todos os átomos constitui um composto iônico ou molecular, é sempre zero. Então, ó, eu conheço o NOx do sódio, que é mais 1, do cloro, que é menos 1. Se eu somo os dois, dá zero. O hidrogênio no começo, o NOx é mais 1, o cloro no final, o NOx é menos 1. Se eu somo um com o outro, dá zero. O cálcio é metal alcalino terroso, NOx mais 2, com o oxigênio, que é menos 2, quando ele aparece no final, dá zero. Carbono aqui, ó, mais 2, oxigênio menos 2, a soma dos dois dá zero. Tá legal? Essas são as regras. Vamos ver, vou ver aqui com vocês dois exemplos, para ver se a gente não estende muito, tá? Determine o NOx do fósforo nessa situação aqui. Nessa situação aqui, eu conheço o NOx do hidrogênio, tá? Que é mais 1, porque ele está no conheço. Eu não conheço o NOx do fósforo, por isso que eu estou perguntando. Está anotado aqui do lado, a gente vai ver qual é. E a gente conhece o NOx do oxigênio, que é menos 2. Mas olha só qual é o truque. Eu não tenho um hidrogênio, eu tenho 3. Cada hidrogênio tem NOx mais 1. Como eu tenho 3, a soma deles dá mais 3. Eu não sei quanto que é fósforo, então vou somar com X. O oxigênio, o NOx dele é menos 2. Um só dele tem NOx menos 2, só que eu tenho 4. 4 vezes 2 dá 8. Só que não é 2, é menos 2. Então é menos 8. Isso tudo dá zero. O que eu vou fazer? Vou isolar o x de um lado da igualdade. X vai ser igual a mais 8 menos 3, ou seja, x é igual a 5. O NOx do fósforo aqui, ó, é mais 5, tá bom? Vamos ver o outro aqui, ó. Eu quero saber o NOx do cromo, está ali com um X. O NOx do potássio é mais 1, porque ele é um metal alcalino, e o oxigênio, no final da fórmula, ele é menos 2. Então, vou fazer um esquema. São 2 potássios, 2 vezes mais 1 dá mais 2. Mais X é o valor deles. Como eu tenho 2 dele, ter que botar 2x. Eu tenho que lembrar que são 2. E aí, eu vou ter 7 vezes menos 2 dá menos 14. A soma disso tudo tem que dar zero. Então, eu vou ter 2x igual, passei o 14 para o outro lado, fica positivo, que ele era negativo, e o positivo ali fica negativo. Ou seja, x é igual a 14 menos 2 dá mais 12, dividido por 2 é igual a mais 6. Então, o NOx do cromo aqui é mais 6. É assim que a gente faz para calcular, tá bom? Tem uma oitava regra, que é basicamente uma rápida modificação do que a gente fez ali, que se for um íon, em vez da soma dar zero, vai dar igual àquela carga. Então, ó, eu quero saber o fósforo aqui, o NOx dele. Então, eu vou admitir que eu tenho 2 dele, 2x, menos 7 vezes 2 dá
14, menos 14, só que em vez de ser igual a zero, ó, vai ser igual a menos 4. Em vez de eu igualar a zero, eu igualo a carga do íon. Então, vou fazer isso aqui, ó. 2x igual a menos 4 mais 14, vai ficar o sinal do maior, mais subtrai 10, x eu passo para o outro lado, 2 dividindo, igual a mais 5, tá bom? Continuando aqui, o que a gente vai ter? Já para praticamente terminando. Semi-reação em que ocorre a perda de elétron é a denominada reação de oxidação, e a semi-reação de ganho a gente denomina como reação de redução. A gente viu isso mais cedo, tá aqui um zoom para vocês, ó. Passou de 0 para mais 2, NOx 0 passou para mais 2, ou seja, ele perdeu o elétron, sofreu oxidação, e aqui com a prata ele tinha mais 1, passou para 0, então sofreu redução, tá bom? Eu meio que já expliquei isso, né? Que o cobre naquela reação está sofrendo oxidação, só que ele tem um detalhe. Ele não sofre oxidação porque ele quer, mas porque é provocado. Provocado pela prata, porque a prata precisa ganhar. Um ganha e o outro perde. Então, quem sofre oxidação está fazendo com que o outro sofra redução. Então, quem sofre oxidação é o agente redutor. Isso vai ser importante mais para frente, tá? E a prata, que está sofrendo redução, ela está sofrendo redução por quê? Porque alguém está provocando a oxidação dele, né? O agente redutor. Mas, ao mesmo tempo, ela é agente oxidante, está obrigando que alguém oxide. Então, ninguém ganha nem perde elétron porque quer nessa situação, mas porque é obrigado. Quem sofre oxidação obriga uma redução. Quem sofre redução obriga uma oxidação. Tá? Aí tem esses nomes, meio doidinhos. Oxidação, quem sofre oxidação é o agente redutor. Quem sofre redução é o agente oxidante, porque provoca. Então, quem perde elétrons sofre oxidação e é o agente redutor. Quem ganha elétrons sofre redução e é o agente oxidante. A gente viu bastante coisa, já estamos com 32 minutos de aula e eu vou pedir para que vocês tenham paciência comigo na próxima aula, tá bom? Por hoje é só. Qualquer coisa, deixa a tua dúvida aqui embaixo como comentário ou então me chama lá no WhatsApp no privado, tá bom? É isso. Tchau, tchau. Até a próxima.